Vamos orar, irmãos, para começar essa parte do nosso culto. Let's pray to start this part of the message of our celebration. Vamos continuar o nosso louvor a Deus. Vamos continuar o nosso agradecimento a Deus por tudo que Ele está fazendo em nosso meio nesse dia. Let's keep the worship that we are doing for God on this day. Amém. Te louvamos, Pai. Father, we worship you. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua obra, Senhor. God, we thank you for all the work that you've been doing. A tua obra através das nossas vidas, Pai. Your work through our lives. Senhor, e neste momento, Senhor, enquanto vamos receber a tua palavra, Pai, God, while we are receiving your word, Father, pedimos, Senhor, o teu entendimento, Pai. we ask for your understanding. Não o entendimento humano, mas o entendimento espiritual, Pai. Not the human understanding, but the spiritual understanding, God. Abre os nossos olhos e ouvidos, Senhor, espirituais, Pai, Open our spiritual eyes and ears, God, para que possamos receber de Ti, Senhor, so that we can receive from you, God, o que o Senhor quer que ouvimos, what you want us to listen, o que o Senhor quer que vemos, Pai. what you want us to see. Senhor, então, nos ajude, Pai. So I want you to help us, God. Ajude os mensageiros, Senhor, as pessoas traduzindo, Pai, Help the preacher and all the people that are translating, para que todas aqui, Senhor, possam ser abençoadas, Senhor, pela Tua palavra. so that everybody at this place can be blessed through your word. Em nome de Jesus, Senhor. In Jesus' name, Amém. amen. Amém. Mais bom dia de novo, irmãos. Good morning again. E hoje vamos continuar nossa conversa com Deus sobre oração. So today we're gonna keep on with the message, a series of message about praying, Né? prayer. Nas duas últimas semanas estávamos ouvindo, aprendendo sobre oração. The last 2 weeks we've been listening and learning about what is prayer, E vamos dar mais um passo hoje. and now we're gonna take another step. Então, eu gostaria de ler, primeiramente com vocês, do texto de 1 Timóteo, capítulo 2. Also, I want to read 1 Timothy chapter 2. Primeiro Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 6. 1 Timothy chapter 2 from verse 1 to 6. Primeiro Timóteo 2, 1 a 6. Timóteo. Ok? Eu vou estar lendo de uma versão um pouco diferente do que está na tela, mas vamos entender a mesma coisa. I'll be reading something a little different from what is on the screen, but we're going to have the same understanding. Ok? Vamos à palavra de Deus. Primeiro Timóteo 2, verso 1. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos. Em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. 3. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador. 4. Cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. 6. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Okay? Amém. Então, o inglês também estava na tela, né? English was at the screen. Okay? Então, vamos
conversar, vamos falar hoje, irmãos, sobre uma parte desse texto, não, sobre o texto inteiro, mas vamos falar especificamente sobre intercessão. So today we're going to be talking about what we just read, but mainly about intercession. Né? Então, o que eu gostaria de chamar essa mensagem é oração de intercessão. So like the title is there, like prayer of intercession. Né? E eu pessoalmente, quando eu comecei pensando, escrevendo essa mensagem, uma frase veio na minha mente que era: ore por mim. So when I was preparing this message, there was this sentence that came up to my mind. It is pray for me. Né? Então, o tema é intercessão, oração de intercessão, mas para mim eu chamo isso ore por mim. The title is prayer of intercession, but I feel like it is more like pray for me. Né? E creio eu espero que até o fim vamos poder entender por que eu estou dizendo isso. And I want you all to understand by the end of this message why I'm saying this. Né? Então, durante as últimas semanas, como eu disse, temos aprendido, né, sobre oração. During the past weeks, we've been learning about what is prayer. E oração é simplesmente uma conversa com Deus. And prayer it is a conversation with God. Né? É só uma conversa com Deus. E aqui vemos que Paulo, o apóstolo, ele encoraja Timóteo, ele chama o seu filho, mas ele vai ser um ministro na igreja de Éfeso. Ele encoraja ele a começar o seu ministério com oração. So here in the letter for Timothy, it is Paul encouraging Timothy to start his church in Ephesus with prayer. E vemos aqui que oração é a fundação. A fundação, o alicerce, quero dizer, de toda a obra de Deus. So we can see here that prayer is the foundation, what we build on to start any work from God. Não há nada que acontece no reino de Deus, não há nada que vai acontecer na igreja se não houver primeiro oração. There's nothing that is going to happen in church if there is not a prayer first. E a oração que ele encoraja o Timóteo a fazer é ore pelas autoridades, as pessoas em autoridade. So first Paul says to pray for the authorities. E por quê? And why? Porque precisamos pessoas na autoridade que vão permitir que a vontade de Deus guie a decisão deles, as decisões deles. Why we need some authority to decide to what directions our work is headed to? Porque sem isso, irmãos, não vamos chegar ao momento enquanto podemos viver vidas pacíficas. Because without that, we cannot get to the point where we're going to live a peaceful life. Como foi falado no texto, fazendo isso, o resultado será que vamos viver vidas caracterizadas por devoção e dignidade. So, as we read, there is going to be by doing that, the product of it is going to be a life where we're going to be living a life with devotion and dignity. E se as autoridades, as pessoas que Deus colocou para nos guiar, não estão concordando com a palavra de Deus, And if the people that God put us in authority, it is not obeying what God is saying. não estão concordando com a vontade de Deus, It is not agreeing with what God is willing to do. então vai ficar muito ruim para as pessoas que eles estão liderando. Then the ones who are being led by them are going to suffer from that. Podemos pensar no contexto dos países onde ser cristão e louvar a Deus, cultuar a Deus é proibido. We can see that from all the countries that like worshiping God and serving God, it is prohibited. Podemos ver o sofrimento dos nossos irmãos em Cristo nesses países porque eles estão sendo perseguidos,
simplesmente pelo ato de cultuar a Deus, simplesmente pelo ato de ler a Bíblia. We can see that our brothers and sisters in these kind of countries, they are being persuaded just by the act of worshiping God or just by the act of reading the Bible. E aqui nós não estamos num país que se chama um país cristão, And we are in a country that is not considered to be a Christian country, mas vai ser, but it's gonna be. pela glória de Deus. Mas pelo menos temos essa liberdade. But still, we have the freedom to choose to read the Bible. Então, pelo menos os nossos líderes, as pessoas em autoridade neste país, eles reconhecem que devemos e podemos ler a palavra de Deus, podemos cultuar a nosso Deus. So the leaders in this country, they acknowledge that not only we can, but we should worship our God. Então, devemos orar por eles, irmãos. So we should pray for them. Devemos orar que os líderes sejam em concordância com a palavra e a vontade de Deus. So we should pray that they're gonna come into agreement with what God wants them to do. E lendo o texto mais uma vez, And reading again the part of Timothy, vemos que Deus aceita essas orações. and we see that God accepts those prayers. Porque o desejo dele é que todos venham a conhecer-lhe, a lhe conhecer. Because his desire is that everybody comes to know him, E que todos sejam salvos. and that everybody is gonna be saved. E isso nos diz, irmãos, que as nossas orações têm o poder para salvar vidas. That's because our prayer has the power to save lives. Deus, o nosso Salvador, move baseado em nossa oração. God moves based on our prayers. Ele age baseado em nossa oração. He acts based on our prayers. Então, vidas são salvos pelo poder da nossa oração. So lives are saved by our prayers. E esse é só alguns pontos gerais que podemos tirar deste texto. And that's just some general points that we can take from this part that we just read. E eu quero continuar com uns pontos mais específicos. E o primeiro seria 4 maneiras de falar com Deus. And I would like to get a little more specific, and there's like 4 points of how we can pray. Quando Paulo está dizendo para o Timóteo, ore, When Paul is telling Timothy to pray, ele fala de 4 tipos de oração. he says about 4 types of praying. Né? E podemos pensar em muitos outros tipos de oração. Eu estava vendo e vi um artigo que falou 10 maneiras de oração que tem na Bíblia. 6 maneiras que tem. There are like many ways like we can pray to God, and like I was seeing articles about like 10 ways you can pray to God or 6 ways you can pray to God. Então, há uma variedade de maneiras de conversar com Deus. So there's this variety of how we can talk to God. Mas neste texto, Paulo, ele encoraja 4 tipos de conversa com Deus. But at this time, like Paul told Timothy, 4 ways of that he could pray Que to vão God, beneficiar o ministério dele that is gonna benefit his ministry e a vida da igreja. and the life of the church. O primeiro tipo é petição. First type is petitions. E vamos ter aqui na tela. O primeiro tipo é petição. O segundo é adoração. Second is worship. O terceiro é intercessão. Third is intercession. E a quarta maneira, né? A quarta é ação de graça. And the fourth way is thanksgiving. E vou falar um pouco sobre cada um, I'm going to talk a little about each one of them. né? E petição, o que é? What is petition? Né? Eles são quando estamos suplicando a Deus por uma coisa específica. When we are asking God for something very specific. Normalmente é algo pessoal Normally it's something personal, ou há uma conexão com a pessoa que está orando. or there is a connection with the person who is praying. Em João 16, 23 a 24, Jesus promete que podemos suplicar a Deus, fazer uma petição ao Pai por qualquer coisa no nome dele, de Jesus, e será concedido.
So in John 16, 23 and 24, he says that we can ask for him and in petition so that he can answer to our prayers. Então, petições podem incluir orações para cura, So petitions can include prayer for healing, para libertação, to freedom, deliverance, e para ajuda. and to help. Você pode orar quando você quer fazer um voto a Deus. You can pray when you wanna do Ah, wait, an oath for God. Sorry, my mind is not okay. quando é algo que você sabe que você vai precisar a força dele para cumprir. When you know that you're gonna need His strength to accomplish that. Por exemplo, vemos o voto da Ana, We can see Hannah's prayer of oath quando ela fez a petição de Deus para um filho. when she was doing her petition to a son. Então, essas são petições, Those are the petitions. pedidos específicos. Very specific things that you want to ask to God. O próximo tipo foi oração. Só fala oração na Bíblia, né? Na verdade, a palavra é oração, mas a interpretação que eu vejo é que é adoração. At the Bible it says like just prayer, but all I see is like worship. The word worship. Então, é uma oração de adoração a Deus. It is a prayer of worship to God. Então, é uma oração enquanto você está dizendo a Deus o que você acha dele. It is a prayer when you're telling God what you think about Him, Quanto você ama ele. how much you love Him, Quão maravilhoso ele é. how wonderful He is, Como você respeita ele. how you respect Him. Então, esses tipos de oração são sobre Deus, And those kind of prayers are all about God. né? E também podemos incluir nesse tipo de oração orações de reflexão, And we can include in this kind of prayers the prayers of reflection, nos momentos quietos. all the quiet moments. Por exemplo, quando Davi diz: enquanto eu estou deitado na minha cama durante a noite, eu penso em você, Deus. So like David said that while at night I'm laying in my bed, I'm thinking about you, God. Esse tipo de oração de adoração. Those are the type of worship prayers. E o terceiro é intercessão. The third is intercession prayers. E aqui também você está orando por algo específico. But here also you are praying for something specific. Mas a diferença entre aquilo e petição é que esse pedido não é para você, mas é para uma outra pessoa. The difference between intercession and petition, it is that the objective of the prayer, it is not you, but somebody else. Então, simplesmente intercessão é oração por alguém. So intercession is to pray for somebody. Você está vindo diante de Deus em favor de pessoas que não podem fazer aquilo por si mesmo naquele momento. You are coming before God in favor of somebody that cannot accomplish that prayer alone by themselves. Jesus orou por seus discípulos em João 17, Jesus prayed for his disciples in John chapter 17. uma oração que chamamos normalmente oração do sumo sacerdote. A prayer that we usually call the prayer of the priest. Ele estava intercedendo naquele momento diante de Deus por seus discípulos, He was praying for his disciples as an intercession. porque sabemos que isso é o papel do sumo sacerdote, Because we know that that's the role of the priest. é interceder. It is to do a prayer of intercession. Então, 3, intercessão. 4, ação de graça. And fourth it is thanksgiving. Então, esse é dando graças a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossa vida, So that is just thanking God for everything that He has done for our lives. né? E todas essas orações podem, você vê aqui, você acha, é complicado. And like you can come here and say like, oh, like it may be complicated. Pessoas dizem, eu não sei como expressar esses tipos de orações. I don't know how to express those kind of prayers. Eu não sei como orar. I don't know how to pray. E algo que ouvimos várias vezes, temos ouvido várias vezes. It is something that we have heard a lot. Mas não se preocupe.
But you don't have to worry about that. Porque em nossos reuniões durante a semana, Because during our meetings during the week, estamos praticando todas essas. we are doing all of them. Essa é a verdade. That's the truth. Em nossos grupos familiares, praticamos petições. At our family groups, we are doing petition. Estamos praticando adoração. We're doing worship. Estamos praticando intercessão. We are doing intercession. Estamos praticando ações de graça. And we are doing thanksgiving. Porque eu sei que no meu grupo, pelo menos, e também no grupo do Carlinhos, sempre estamos pedindo, você tem algo para agradecer a Deus? Because I know, at least in my group and Carlinhos' group, we are always asking, do you have something to give thanks to God? E sempre alguém, eu tenho. And always somebody says, oh, I have this. E a pessoa começa, eu agradeço, I thank, e a pessoa pode continuar, eu agradeço por aquilo e aquilo. and like the person can say, oh, I thank for this and that. Mas sempre Carlinhos vai parar a pessoa And Carlinhos is always going to stop the person. e dizer, agradeça a quem? You are thanking who? Então, é uma oração naquele momento. Simplesmente como você está olhando, é uma oração naquele momento a Deus. Whatever it may look like, it is a prayer to God. Estamos agradecendo a Deus naquele momento. We are thanking God at that moment. E temos também os outros tipos de oração que estamos praticando. And we have all the other types of prayers that we are doing at the family group. Então, eu quero encorajar todos a fazer parte de um grupo. That's why I want to encourage you all to join a group. Porque naquele lugar, é um bom lugar, é uma boa oportunidade para melhorar a oração. Because that place, that moment, that time, it is a good time for you to practice what it is like to be praying to God. Né? Também há famílias aqui que praticam essas orações nas devocionais em casa que eles têm. And there are families also that practice this kind of prayers at the devotional that they have at their houses. Eu tenho ouvido histórias de pessoas falando para mim, eles estão conversando com os filhos e eles pedem, o filho, você tem alguma coisa para orar? Você tem uma coisa para agradecer? And I know the families because they come talk to me and says that they are asking their child like, do you have something to thank to God? Então, se na tua casa, eu quero encorajar você, não deixe as crianças ao lado na devocional. Pede para eles, você tem algo para orar? Você tem algo para agradecer? So like when you're having your devotion, I don't want you to leave your child like aside and do it on your own. I want you to involve them, like ask them, hey, do you have something that I want that you want me to pray to, or do you want to give thanks to God for something? Eles vão responder. They're gonna answer. E o Carlinhos, talvez, eu pode te falar, pode te falar. Às vezes o que a Júlia responde. And Carlinhos and Patricia, maybe they can tell you what Julia answers to them. A Miki pode te falar o que a Mel ou o Lucas responde. Maybe Mickey can tell you what Mel and Lucas is telling them. A Keiko também pode te falar o que o Joshua ou o Leo eles respondem. Maybe Keiko can tell what Joshua and Leo is telling her. E coisas simples. It is very simple things. Eu fui no Disney, graças a Deus. I want to thank God because I went to Disneyland. Eu ganhei esse brinquedo, graças a Deus. I got this toy, so I want to thank God. O meu pedido é, no ano que vem eu quero voltar para o Disney. What I want to ask God is that I want to be back at Disneyland next year. E não desprezar as respostas deles, irmãos. And I don't want you to despise their answer. Porque deles podemos aprender a simplicidade da oração. Because from them we can learn how simple it is to pray. É simplesmente falando para Deus o que você quer falar com Ele. It is just telling God what you want to tell Him. Não precisa ser complicado. It doesn't have to be complicated. E por isso, ou talvez é por isso que Jesus nos ensinou que quando Ele nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a fazer essa oração simples, como se você está falando com o teu pai ou tua mãe. That's why Jesus told us that to do this simple prayer when, as we are asking to our father or our mother.
E por isso ele começou, Pai Nosso. That's why he started, Our Father in heaven. Pai Nosso. Simples assim. Started with just Our Father. Né? Porque o ponto é para que todos aprendam que esses tipos de orações não são tão difíceis como parecem, ou como adultos querem que pareça que são difíceis. So he did that prayer because he wanted us to understand that as hard people make it look like, it is not that hard, in fact. You can do a prayer very easily. Então, temos esses 4 tipos, mas eu quero falar, eu quero assim focalizar no terceiro tipo, que é intercessão. There are 4 types that I just said, but I want to focus more on the third point, that is intercession. E falando de intercessão, eu falo isso como ficando na brecha. As intercession, I say as it is standing in the gap. Intercessão é ficando na brecha. Intercession is standing in the gap. E vamos ver por que eu digo isso. And we're going to see why I'm saying that. Né? O texto em si fala de intercessão e podemos também chamar de mediação. Intercession can be called also mediation. E conforme o dicionário, segundo o dicionário, intercessão é o ato de entrando entre duas pessoas, partidas opostos. Intercession is getting between 2 different parties or 2 opposite parties. Com a visão de reconciliar dificuldades ou diferenças que está tendo. As a role of to reconcile or to reconcile what both parties are arguing about. Então, para nós, intercessão é uma oração, uma petição em favor de alguém que está tendo problemas com uma outra pessoa, ou queremos entrar no favor dessa pessoa diante de uma outra pessoa. So intercession is getting between 2 people that is not getting along, or we are going to do something in favor for them so that we can pray and tell what they are feeling. E outros dicionários acrescentam que normalmente intercessão ou mediação é nos tempos de aflição, tribulação, tempos mais. Or other dictionary says that intercession is usually between in hard times, in times of tribulation. No texto fala que Jesus Cristo é o nosso mediador. At the part that we read in Timothy says that Jesus Christ is our mediator. E ele se deu para nós. And he gave himself for us. Ele entrou no meio. Ele entrou no meio para nos reconciliar com o Pai. He got in between me and God so that we could reconcile with God. E ele intercedeu e continua a interceder para nós diante de Deus. So he did an intercession and he keeps on doing the intercession for us to God. Como diz em Hebreus 7:25. As says in Hebrews 7:25. Ele continua sendo o nosso sumo sacerdote diante de Deus. He keeps on being the high priest for us to God. E eu poderia ter usado este texto e poderíamos ter acabado com a mensagem aqui, porque poderíamos entender que Jesus Cristo, ele se sacrificou para nós, ele é o nosso mediador, ele continua intercedendo para nós. Ponto final. I could just use this part in Hebrews that says that Jesus, he died for us, he was our mediator, he was our intercession, and all of that is already just what I want to tell. Né? Mas e Jesus Cristo foi perfeito, sem pecado. Jesus Christ was perfect without sin. E sua obra de intercessão para nós foi uma vez, para sempre, e foi perfeito. And his work was done once for all. E podemos entender intercessão perfeito com esse texto. And we can understand intercession and perfection with this part of the Bible. Podemos entender o que é intercessão perfeita através do que Jesus fez para nós. We can see what it is a perfect intercession from what Jesus did for us. Mas eu quero mostrar a intercessão numa outra luz. But I want to show what intercession is with another example. Eu quero mostrar a intercessão por pessoas ou
de pessoas imperfeitas para pessoas imperfeitas. I want to show some intercession from somebody who is imperfect to another person that is imperfect. Então, eu quero mostrar uma situação que eu espero que vai nos ajudar a entender a nossa tarefa como pessoas que intercedem. So I want to give an example so that we can understand what it is like for a person like us who is doing this kind of intercession prayers. É um exemplo de pessoas intercedendo por pessoas. It is an example of people doing an intercession prayer. E to por isso another. eu quero mostrar, eu quero que lemos juntos de Neemias 4. I want you to open Nehemiah chapter 4, E vamos ler do versículo 10 a 16. from verse 10 to 16. Neemias 4, 10 a 16. Eu gostaria que continuamos com esse versículo aberto, porque eu vou estar lendo e comentando, então eu quero que, assim, prestemos bastante atenção. Vamos ver uma cena de Jerusalém que está recordado aqui. So I want you to keep your Bible open at that chapter because I'm going to be reading and commenting on what I'm saying. Because you're going to read it, right? Okay? Neemias 4, versículo 10, começando. Nehemiah chapter 4 from verse 10. Então, o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com seu trabalho. 12. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. From verse 10. Meanwhile, the people in Judah said, the strength of the laborers is giving out, and there's so much rubble that we cannot rebuild the wall. Also, our enemy said, before they know or see us, we will be right among them, and we will kill them and put an end to their work. Then the Jews lived near came and told us then 10 times over, wherever you turn, they will attack us. E aqui temos a situação difícil aqui, Here we have a very difficult situation que os judeus estavam enfrentando. that the Jews were facing. Eles tinham uma tarefa que eles não poderiam cumprir sozinhos. They had a work that they could not accomplish by themselves. E pior, houve um inimigo que estava tentando parar eles e destruir eles. And Eles destruíram. even worse, there was an enemy that was after them and trying to stop their work and kill them, destroy them. Então temos essa situação difícil que eles estão enfrentando. So we have this very difficult situation that they are facing. Continuando, verso 13. Por isso, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Therefore, I stationed some of the people behind the lowest points of the wall at the exposed places, posting them by families. Então vemos aqui que temos pessoas firmes, em pé, guardando o lugar mais fraco, em favor de alguém que não tem a força para se defender contra o inimigo, ou não está na posição para orar para si mesmo. So here we have a very difficult situation where they're putting people in the gap where there's people that they cannot pray for themselves or protect themselves because they don't have strength enough. Então vi que eles colocaram as pessoas, divididos por famílias, para que montassem guarda armados com espadas, lanças e arcos. 14. Quando eu examinei a situação, reuni os nobres,
as oficiais e o restante do povo e lhes disse: Não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e terrível. E lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Posting them by families with swords, spears, and bows. After looked the things over, I stood up and said to the nobles, officials, and the rest of the people, "Don't be afraid of them. Remember the Lord, who is great and awesome, and fight for your families, your sons, your daughters, your wives, and your homes." Então ele falou: lembre o Senhor, que é grande e terrível, grande e temível, quero dizer, grande e temível. Quer dizer que quando estamos intercedendo, quando eles estavam intercedendo, eles sabiam que eles não estavam fazendo na força deles. So, like, we knew that when they were at that point, they were praying for somebody who didn't have the power. Huh? Hold on, what is that? Oh, so they were praying not based on their own powers. E quando nós intercedemos, irmãos, não estamos fazendo isso baseado em nosso poder, em nossa força. When we are doing an intercession prayer, we are not doing that based on our own power. Continuando um pouco mais para frente, verso 15. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. When our enemies heard that we were aware of their plot and that God had frustrated it, we all returned to the wall, each our own work. 16. Dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda, com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá. From that day on, half of the men did the work, while the other half were equipped with spears, shields, bows, and armor. The officers posted themselves behind all the people of Judah. Então vemos a situação em que a metade estava ali, ficou na brecha, enquanto os outros estavam trabalhando. So we can see that while they were building the wall, there were people who was standing on the gap, and the other half was behind doing the work. Então nós podemos ver que alguém estava intercedendo enquanto uma outra pessoa estava trabalhando. So we can see that somebody was at intercession while the other one was working. E aquelas pessoas que estavam na intercessão naquele momento, podemos ver que eles eram equipados, armadas e alertas. So we could see that the people who were at the intercession, they were equipped and they were very careful with what they were doing. Então, você não pode entrar, irmãos, não podemos entrar na intercessão sem a nossa arma. Like, we cannot get to the fight, you cannot get to the intercession without being equipped. Não podemos interceder sem ser alerta o que está acontecendo ao nosso redor. We cannot do an intercession without knowing what is going around ourselves. Intercessão precisa que sejamos armados e que sejamos alertos. We need to be alert and we need to be equipped to do an intercession. E por que eu estou dizendo isso? And why I'm saying that? Porque muitas vezes a intercessão é uma batalha. Because many times intercession is a battle. É uma batalha a favor de outras pessoas. It's a battle in favor of another people. Por aquele povo de Jerusalém naquele tempo, a batalha foi algo físico, com inimigos que eles poderiam ver. At that time, for the people of Jerusalem, the battle was something physical that they could see. They could see the enemies by themselves. Mas para nós, irmãos, a batalha é... Você está me seguindo. So a for batalha us, é espiritual. So for us, the battle is spiritual.
Eles tinham um inimigo. Nós também temos um inimigo. They had an enemy, and we also had an enemy. E é um inimigo que está tentando nos condenar em nosso pecado, And the enemy is trying to condemn us in our own sins. tentando nos dizer que não temos o poder sobre a doença, Is trying to tell us that we don't have the power over all the illness. que está tentando dizer para nós que não somos perdoados em Cristo, It is trying to tell us that we are not forgiven in Jesus Christ. há um inimigo que está tentando quebrar a instituição da família, There's an enemy that is trying to break trying to break families, e que está tentando quebrar os princípios de Deus na igreja and e is no trying to mundo. break all the principles of God at the church around the world. Então, temos esse inimigo que, semelhante àquele tempo, esse inimigo está tentando quebrar o povo de Deus. Similar to that time, the enemy is trying to break the people of God. E nós precisamos interceder do mesmo jeito, da mesma maneira que o povo de Deus fez naquele tempo. And we need to do an intercession as the people of Judah did at that time. Porque como o corpo de Deus trabalhando na vontade de Deus, As a body of Christ working to God's will, como a igreja, as a church, precisamos batalhar, precisamos lutar contra o inimigo. we need to fight the enemy. Eles lutaram com armamentos físicos They battled with physical equipment, e com armadura física. with physical armors. Mas os nossos ferramentas, os nossos armamentos são espirituais, irmãos. But our equipments are all spiritual. E semelhante ao que eles fizeram, eles entraram na batalha, eles entraram na intercessão armadas, equipadas e alertas. Também nós precisamos entrar na intercessão nesses tempos, armadas, equipadas e alertas. As similar to what the people of Judah did when they stood in the gap, which is they got in the battle equipped and alert with what was going on. We need to also stand in the gap, being equipped and being alert of everything that is going on. Nós, como a igreja, temos essa tarefa, temos esse dever que precisamos cumprir. We as a church, there's this role that we need to accomplish. E às vezes parece que, não está acontecendo, mas eu quero dizer para vocês hoje, irmãos, que a igreja intercessora tem poder. It might seem like there's nothing happening, nothing going around at this very moment, but the church that has a big power of intercession is a church that is strong. Há poder, irmãos, na oração da igreja. There is power at the prayer of the church. E eu quero compartilhar isso com vocês da Bíblia. Quero apontar por alguns pontos na Bíblia sobre isso. Vamos juntos para Éfesos 6:18. So I want to point out some of the parts in the Bible where it says about intercession. First is Ephesians chapter 6, verse 18. Esses versículos falam sobre a igreja em oração, a igreja em intercessão. Éfesos 6:18. These verses says about the church doing a prayer of intercession. Paulo falando pela igreja em Éfeso. It is Paul speaking to the church in Ephesus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permanecem atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Está dizendo aqui. Orem em todos os momentos, irmãos. Não pare de orar. A igreja não pode parar de orar. Here is saying like, pray at any occasions. The church cannot stop praying.
E enquanto estamos orando, precisamos ficar alertos. Diz aqui, permanecem atentos. Fique alerta ao que está acontecendo ao seu redor, no mundo espiritual. So it is also saying that we need to be alert with what is going on at the spiritual world. E sejam persistentes nas suas orações. Fique orando. And he also keeps on saying that you need to keep on praying. E fala aqui pelo povo santo, falando da igreja inteira. And he says Lord's people, but he refers to the church. Então, esse aqui é o dever da igreja. That's the role of the church. A igreja deve estar orando The church should be praying constantemente, constantly, naturalmente. naturally. A igreja deve estar orando. The church should be praying. Vamos para um outro versículo em Atos 4 Acts chapter 4. e vamos ler versículos 23 a 24 e depois 31. Verse 24, 23, 24, and verse 31. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam onde estavam os outros irmãos, e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. 24. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Verso 31. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Não precisa. Então estamos vendo que sim, a igreja estava orando por esses discípulos, So we can see that the church was praying for the disciples, que haviam sido tomados pelos sacerdotes. that they were taken by the priests. E quando eles foram libertos, And when they were freed, eles voltaram e eles falaram o que havia acontecido. they came back and told what had happened. Eles falaram do resultado da oração da igreja. They told about the results of the church's prayer. E a igreja estava orando And the church was praying, e Deus moveu. and God was moving. E eles estavam vendo Deus mover. And they could see God moving. Então eles levantaram as vozes So they raised their voices. e eles exaltaram a And Deus. they were exalting God. Então eles fizeram esse tipo de oração 2. So they did the second type of prayer. Eles worship. louvaram a Deus por quem Ele é. They worshiped God for what He is. E podemos ver que depois que eles oraram, aconteceu um terremoto naquele lugar. And we could see that after they had prayed, there was an earthquake, that the ground was shaking. É uma demonstração física do poder da oração. It is a physical demonstration of the power of the prayer. E que Deus move quando a gente ora. And God moves when we are praying. E que Deus move quando a igreja e Deus move quando a igreja ora. And God moves when the church prays. Estamos vendo a evidência aqui, irmãos, We could see the evidence que a igreja, a oração da igreja, a intercessão da igreja tem poder. We could see that the prayer of the church, the intercession of the church has a power. Podemos ver também em Atos 12 We can see also in Acts chapter 12, e versículo 5. verse 5. Que diz, enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Yeah. Então, verso 5 e eu pulei para verso 12. 5 e 12. Yeah, so I was reading Acts chapter 12, verse 5 and verse 12.
Então vemos a situação, enquanto Pedro estava encarcerado, enquanto Pedro estava na cadeia, queremos dizer, nas palavras de hoje, a igreja estava orando. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando fervorosamente a Deus por ele. So when Peter was kept in jail, when he was kept in prison, the church was praying for him. E você pode ver, se você ler os versículos entre 5 e 12, você pode ver o mover de Deus. And if you read all the verses between 5 and 12, you can see that God is moving Em resposta à oração da igreja. as an answer to the church's prayer. Podemos ver que Deus move, irmãos. Ele move no momento enquanto a igreja ore. We can see that God moves while the church is praying. E o ponto é que a igreja que está orando, a igreja que está intercedendo, tem o poder de mudar as situações. And we can see that the church that is doing prayers of intercession has the power to change the situation. E talvez não seja tão dramático como está descrito nesses versos. Maybe it is not so dramatic as it happens in Acts. Talvez não vemos terremotos, não sentimos terremotos quando oramos. Maybe we will not feel earthquakes while we're praying, Mas a situação vai mudar. but the situation will change. A situação vai mudar, The irmãos. situation will change. Não há um avivamento na história que aconteceu sem a igreja orar. There is no revival that happened in history without church praying. Não houve nenhuma mudança na igreja, na história, sem a igreja fazendo petição ao Espírito Santo para mover nas situações. So there was no change in churches without people who didn't do a petition for the Holy Spirit to change something in them. Não houve na história nenhum avivamento sem a igreja clamando a Deus para libertar as vidas das pessoas. So there was no revival without people crying out to God so that people could be delivered from what they are going through. E também agradecendo a Deus pelas vidas salvas e os corações que estavam virados para Deus. And thanking God for all the lives that were away from Him or all the hearts that had turned on Him. Não houve nenhuma mudança na história, irmãos. Não houve nenhum avivamento sem a oração da igreja. There was no changes in history without prayer. Essa é a importância da igreja orando. That's the importance of the church that prays. Mas para que isso aconteça, precisamos ser dispostos a orar. But for that to happen, we need to pray. E esse é o terceiro ponto. Sendo dispostos ou disponíveis a interceder. We need to be available always for prayer. E quero compartilhar com vocês, então, o verso do 2 de Crônicas, capítulo 16, verso 9. So 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Que diz por que precisamos ser disponíveis a interceder. Que diz, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E daí continua falando, naquele momento, nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terás que enfrentar guerras. Mas eu quero concentrar na primeira parte, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Can I read it? Is it better? In a different version of the Bible says, "For the eyes of the Lord ran throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him." Deus está buscando pessoas que estão completamente para Ele, completamente dedicados a Ele. So God is after people who are completely committed to Him, Para que Ele possa lhes usar para fazer a vontade dEle. so that He can use them to accomplish His will.
E isso também vale para a oração. And that also works for prayers, E especialmente a oração de intercessão. and especially for prayers of intercession. Deus está buscando pessoas para interceder. God is after people who can do prayers of intercession. Mas, como disse aqui, precisamos estar vivendo vidas que estão completamente dedicadas a Deus. But we need to be living lives that are fully committed to Him. Como o pastor Sérgio disse na semana passada, precisamos estar vivendo vidas íntegras. So we need to, like Pastor Sergio said last week, we need to have this life that is totally given to God. E precisamos estar vivendo essas vidas, vivendo uma vida íntegra diante de Deus, para ser efetivos na intercessão. So that we need to have this fully committed life so that we can have a very effective prayer at the intercession. Pois, por jeito nenhum, você pode ficar na brecha por alguém se você em si mesmo não está apto, não está equipado a ficar ali, a fazer essa tarefa. Because you cannot like stand in the gap by yourself if you are not equipped enough to stand there. Semelhante aos judeus que estavam olhando e que estavam vigiando, eles precisavam ficar em pé, armados. So similar to the Jews that were standing up, equipped, they need to be standing up and being alert. Completamente em pé. Totally stood up. Não ajoelhado, They could not kneel down. não sentado na cadeira, They could not sit down. não fazendo uma coisa que não mostrou que eles estavam alertas completamente. They could do nothing that would take their attention from what they were doing. Não, hoje eu esqueci a espada. Oh, today I forgot my sword. Hoje eu esqueci a coraça. Today I forgot my armor. Mas tudo bem. Oh, it is okay. Hoje o meu capacete de salvação, eu esqueci. Oh, I forgot my helmet today. Hoje eu não estou calçada Oh, I forgot my boots com a today. palavra de Deus. Mas tudo bem. No, it is okay. Eu posso interceder mesmo. I can still do an intercession. Não funciona assim. It ain't like that. A palavra de Deus diz que Deus está buscando pessoas que estão completamente dedicadas a Ele. God's word says that He's after people who is fully committed to Him, Que estão completamente armados com a palavra dele. that is fully covered with His word, E tudo que Ele proporcionou para nós. and everything that He had given us. Para que no meio da batalha, So when in battle, para que no meio da intercessão, so when we are doing the intercession, podemos ficar em pé. we can stand up E podemos ser efetivos and we can be effective naquela tarefa. at that work. E é isso que Paulo está dizendo quando ele está falando para a igreja. Se arma. And that's what Paul is trying to tell the church when Coloca- he's trying to tell like being equipped. Uma parte da armadura de Deus. O que ele diz? Coloque uma parte da armadura de Deus. Is he saying just to put on just a part of the armor? Não sei, que talvez alguém pode me falar o que diz em português. Mas em inglês diz, coloca toda a armadura de Deus. So the Bible says put on the whole equipment of God. Então você precisa ser vestido de cabeça até o pé. You need to be like covered from head to toe with God's word. Completamente dedicado a Deus Completely committed to God para interceder. to do an intercession. Isso é difícil, Stuart. Oh, sir, that might be very hard. Não é? It is not. Porque temos o ferramenta aqui na palavra de Deus. Because we have the tool that is God's word. Todos os dias Deus nos dá o que precisamos para interceder. God gives us every day what we need so that we can do an intercession. Você nem precisa pedir. You don't even have to ask. Você crê em Deus, Deus vai falar, Deus vai te equipar com tudo que você precisa. Just the fact that you believe in God, He's going to equip you with everything that you need. Você só precisa ficar atento. You only need to be alert. Você só precisa se dedicar a Deus todos os dias You only need to dedicate yourselves every single day para poder interceder.
so that you can do an intercession. Outro ponto que eu quero compartilhar com vocês rapidamente, porque And o another tempo já point acabou, that I want to share with you very quickly because time is over, é que a minha oração para você and that my prayer for you é uma oração para mim. is also a prayer for me. E a tua oração para mim And your prayer for me é uma oração para você mesmo. is also a prayer for yourselves. E eu quero dizer com isso que a intercessão que fazemos também vai nos beneficiar. And what I'm trying to tell is that the intercession prayers that we do is also going to benefit our own selves. Os judeus em Jerusalém, eles ficaram alternando. Ficou no lugar, daí trocou. Fizeram uma troca. So like the Jews, they were doing the work where they were changing their roles at the work. Orando para mim. Ele Praying está for me. orando para mim. Ele está intercedendo para mim. So he's doing an intercession prayer for me, Mas ele não pode ficar ali todo dia. but he cannot do that every single day. Eu intercedo para ele. And then I'm gonna do an intercession prayer for him, E vamos ficando, trocando, intercedendo and we're gonna be changing the roles pelo outro. one for another. A tua oração para mim é também algo que vai te beneficiar. Your prayer for me is something that is gonna benefit your own selves. Você ficando na brecha por mim, eu posso ficar na brecha por você, para você também. If you stand in the gap for me, I can stand in the gap for you too. E algo que eu reconheci durante essa semana And one thing that I realized during this week é que, enquanto eu estava respondendo a uma oração, pedido por cura, pela cura de alguém, so somebody have asked for a healing prayer, é que, enquanto eu estava orando para as pessoas, o mais que eu orava para as pessoas, and while I was praying, the more I prayed for the person, o mais que eu estava reconhecendo que eu estava aprendendo sobre o meu próprio coração the more I was learning about my own heart e o meu relacionamento com Deus. and my relationship with God. Eu estava orando e algumas coisas veio na minha mente. E a minha vida? Como So está? while I was praying, like there was something that came up in my mind, and I was thinking, oh, so how's my life now? Eu estava orando por aquela pessoa I was praying for the person, e durante isso o Espírito Santo estava ali. E a tua vida? O meu Espírito estava lá. E a tua vida? Como está? so while I was praying, the Holy Spirit was telling me, and what about your life? A minha própria oração me convenceu e me fez questionar a profundidade da minha, como eu vou dizer, da minha dedicação à intercessão. So while I was praying, my own prayer made me realize and rethink about how deep and how deep is my dedication to the prayer of intercession. Então, a minha intercessão para alguém também vai me beneficiar nessa maneira. So the same way I do a prayer intercession for somebody is gonna benefit me. E falando nisso, falando em orando, intercedendo por cura, vem a questão final. Para que podemos interceder como a igreja? So talking about intercession comes to the question what we can pray for as a church. Eu só notei 4, mas eu creio que com certeza tem outras coisas que podemos, outros motivos que podemos colocar. So I have listed up 4 things that we could pray. E rapidamente eu quero enumerar. And very quickly I want to tell them. As nossas crianças. Pray for our child. Podemos orar e interceder para as nossas crianças. We can pray for all the childs in our church. Há diferentes formas de fazer. Algumas igrejas eles têm grupos de mães que fazem essa intercessão.
There are like different ways to do that. Some churches they do like they gather like a mother group and they like all the mothers are praying for the child. Semelhante do que o pastor mencionou na semana passada, que no começo do ano, eles enumeraram coisas sobre os filhos, as filhas deles, que eles queriam que acontecesse durante aquele ano. E ao fim do ano, eles reverem o que aconteceu. So like Pastor said that they list up all the things that they want for their children to happen or for their children to accomplish during the year, and they're going to be praying that throughout the year, and at the end of the year they're going to reveal what had happened actually. Eu tenho ouvido testemunhos desses grupos de mães que falaram sobre o que Deus havia realmente feito na vida das crianças deles. And I could see some testimonies of those mothers of what God had actually did for them. Então, orando pelas nossas crianças, nossos filhos e filhas. We can pray for our child. Segunda, Second point, orando por curas, praying for healings. né? Milagres, curas e milagres, quero dizer. Healings and miracles. E isso é algo que a nossa igreja está fazendo. And that's something that our church is doing. E vamos ver, temos a evidência que a nossa igreja está muito bom com isso. And we have the evidences that our church is doing pretty well at that point. Só um momento. E devemos continuar com o próximo. Com esse tipo de intercessão. And we should keep on praying, doing those kind of intercession prayers. E creio que vocês já podem imaginar do que estou falando. And you can also imagine of what I'm talking about. Orando por curas e milagres nas vidas das pessoas. Praying for healing and miracles at people's lives. Isso é algo muito tremendo que a igreja pode fazer. That's something very powerful that the church can do. E estamos vendo os testemunhos das pessoas aqui que estão mostrando que Deus está trabalhando enquanto estamos orando, enquanto estamos intercedendo. And we can see here the evidence of people when people is praying what God is doing and how He's moving. Então, podemos orar por curas e milagres. So we can pray for healings and miracles. Terceira coisa, as autoridades. Third thing is authorities. Como foi mencionado no começo, orando pelas autoridades. Like I said in the beginning of this message, is praying for the authorities. Simplesmente para que eles possam fazer coisas, eles possam tomar decisões e eles possam agir conforme a vontade de Deus. So that all these leaders and authorities, they can take decisions, do things that can align with what is God's will. E aqui no Japão, mesmo que as autoridades aqui, eles não creem em Deus, não publicamente que eles falam, em nosso Deus, mas eles ainda podem ser usados para cumprir a vontade de Deus aqui. Even though they are not, let's say, publicly, they don't serve God, to the same God we do, God still can use them. Então, até o dia que eles podem confessar Jesus Cristo como o Salvador e Senhor deles, vamos continuar orando que as ações que eles tomam, que as decisões que eles tomam, vão ser conforme a vontade de Deus. E um dia temos a esperança que essa nação também, nessa nação também, as autoridades vão falar de Cristo. E essa nação vai ser chamada uma nação de Deus. So that to the point that where we get to the point where our leaders and authorities, they can publicly say that they believe in God and that all their actions are based and aligned with what God wants this country to happen. E o quarto motivo, as nossas comunidades. And fourth is our communities. E no grupo de evangelismo temos feito essas sessões de intercessão em vários lugares. So at the evangelism group, we have done this prayer of intercession in many E places. temos ido, por exemplo, em Saidio e temos ungido os locais. We have been to Saijo and like anointed the places. Mas eu quero dizer que isso não é somente uma obra somente para os membros do grupo de evangelismo. But I want to say that this is not only for the evangelism group. A oração, a intercessão pelas nossas comunidades é algo para a igreja inteira. The prayer of intercession, those kind of
activities is for the whole church. Nossa igreja está tentando alcançar as vidas das pessoas ao nosso redor. Our church is trying to reach the lives of people around us, Não somente o grupo de evangelismo. not only the evangelism group. Então, aqui para diante, eu estou pensando que quando vamos fazer essas campanhas, vamos estar colocando essa informação no chat da igreja. Estamos indo para aquele local. Intercede conosco. So from now on, I'm willing to put like when there is some event like this happening, I wanna share on the group chat of the church that we're going to do this at this time, and I want you to come and do a prayer of intercession with us. Normalmente só colocamos no chat do grupo de intercessão, mas eu vou abrir para a igreja inteira. Se você tiver tempo para ir junto, vai conosco. Mas ore mesmo assim, mesmo não podendo ir. So usually I just post that. I just send it on the group chat of the evangelism group, but from now on I'm going to be sending it on the church group, and if you have time, you are more than welcome to come. But if you don't, I want at least for you to pray for that. Né? Os membros do grupo do evangelismo precisam ir. Os outros membros da igreja podem ir também. The people of the evangelism group, they should, but the other people from other departments of the church, they can also go. Então, irmãos, estamos hoje falando sobre a intercessão. So today we talked about intercession. E só para concluir, eu quero dizer que, como indivíduos e como uma igreja, um corpo, somos chamados a interceder uns para os outros e para as pessoas ao nosso redor. So as individuals and as a body of Christ, we are also called to do prayers of intersections for one another, Especialmente em tempos de tribulação. especially in times where we are going through tribulations. E isso requer de nós dedicação completa a Deus. And that is required for us to fully be dedicated to God. E uma intimidade com Ele todos os dias. And an intimacy with God every single day. E sendo constantemente disponível a fazer a vontade de Deus. And being constantly available to work for God's will. Há muitas áreas em que podemos começar a interceder e podemos continuar a interceder. There are many areas that we can start to do intercessions, and we can keep on doing intercessions. Então, oramos para que Deus mostre nessa igreja, mostre entre nós o seu poder e continue mostrando o seu poder entre nós. So let's pray that God shows His power over this church and keeps on showing with what we are already doing. Para que possamos realmente ser essa igreja que ore para as pessoas, que intercede para as pessoas e faz a diferença nessa comunidade. So that we can be the church that pray for all the people around us and makes a difference in the community. Vamos levantar, vamos ficar Let's em stand pé. up and let's pray. Você não quer ser parte desse corpo que intercede para as pessoas? Don't you want to be a part of this body that is doing a prayer of intercession? Você quer ser mais dedicado à intercessão Do you want to be more dedicated to doing intercessions e oração? and prayers? Será que o Espírito Santo não está falando para você para orar para alguém? Isn't the Holy Spirit telling you to pray for somebody? E você talvez pode dizer, mas eu não sei, And Senhor. maybe you will be saying, "Oh, I don't know. Eu não sei, Senhor, como orar. I don't know how to pray, Lord." Mas aqui somos juntos para ensinar uns aos outros. But here we are gathered so that we can teach one another. Somos aqui para ensinar uns aos outros como usar os ferramentas que Deus tem nos dado. We are here gathered so that we can teach one another to how to use the tools that God has given us. E temos os ferramentas porosas. And we have these very powerful tools.
Temos a adoração, we have worship, temos o louvor, we have praise, mas acima de todos temos a oração. but above all, we have prayer. A oração, ela move a mão de Deus para as pessoas. Prayer moves God's hands for people. Baseado em nossa oração, Deus move, Deus age, Deus muda as situações. Based on our prayers, God can move and change situations. Então, se Deus está colocando no teu coração para orar para alguém, So if God is putting in your heart to pray for somebody, não ignore, irmão. don't ignore that. Não deixa para lado. Don't let it go. Não simplesmente dizer, eu não sei como orar. Don't just say like, oh, I don't know how to pray for that. Pede ao Espírito Santo. Ask for the Holy Spirit. Pede ao Espírito Santo. Ask for the Holy Spirit. Ele vai te mostrar He's gonna guide you. o que você precisa orar. He's gonna guide you and show you what you need to pray for. Ele vai te dar as palavras para orar. He's gonna give you all the words that is needed. Na minha vida, pessoas têm chegado em mim e falam, ore por meu filho, por favor. Mães têm chegado em mim. There were mothers that came to me and told like, hey, could you pray for my son? Eu estava ali, mas ore o quê? So like what am I gonna be praying for? O que está acontecendo com o teu filho? What is going on with your son? Eu não sabia no momento. I didn't know at that moment. A mãe estava me pedindo interceder pelo filho dela. But the mother was asking for me to do intercession for his son, for her son. E no momento eu não sabia o que orar. And at the moment, I didn't know what to pray for. Mas eu só comecei orando. But I just started praying. Eu só diz Espírito Santo, me ajude a entender. So I told Holy Spirit, help me understand the situation. Me ajude a entender como eu posso orar. Help me understand how I can pray for this mother. Como eu posso entrar na brecha por esse menino. How can I stand in the gap for her son? E o Espírito Santo vai te guiar, irmão. And the Holy Spirit is going to guide you Se você só pede a Ele. if you only ask. Você quer ser alguém que intercede para as pessoas? Do you want to be somebody who is doing intercession for people? Você quer ser alguém que Deus pode usar para mudar as vidas das pessoas? Do you want to be somebody who God uses so that you can change people's lives? Você quer ser alguém que tem uma vida de oração plena? Do you want to be a person who have who have a good life of prayer E uma oração, uma vida de oração viva diante de Deus? and a life of prayer that is alive before God? Se é assim, queremos orar com você hoje. If it is that, then we want to pray for you. Queremos orar que essa igreja, que os membros dessa igreja sejam pessoas que estão orando, que sejam pessoas que estão mudando vidas com as suas orações. And we want to be praying that so that the members of this church are going to be people who's going to be praying and changing people's lives. Se você quer ser uma dessas pessoas, se você quer melhorar a sua vida, a sua vida de oração e a sua intercessão, levante a tua mão. Alguém vai vir orar com você. So if you want to be a person